Salve, salve, rapaziada. Bom dia. Bem cedo hoje, inclusive, até porque Argentina e Arábia Saudita se enfrentam às 7 horas da manhã no estádio Lusail, palco da final da Copa do Mundo, que, se Deus quiser, o Brasilzão estará lá no dia 18 de dezembro, não é mesmo? Se inscreva no canal, curta nosso conteúdo aí, tá bom? Dá essa moral pra gente. Se gostar, curte, tá? Que ajuda bastante na divulgação do nosso canal. E uma das principais seleções estreia na manhã dessa terça-feira. Seleção da Argentina, que entra como uma das grandes favoritas para conquistar a Copa do Mundo, recebe a seleção da Arábia Saudita em um jogo importantíssimo. Partida que é válida pelo Grupo C da Copa do Mundo. Em teoria, é contra o adversário mais fraco desse grupo. Então acaba dando uma certa obrigatoriedade da seleção argentina vencer esse jogo. Lembrando que os outros adversários desse grupo é a seleção da Polônia e a seleção do México. Sendo assim, a Arábia Saudita, em teoria, é a seleção mais fraca desse grupo. Então a seleção argentina entra nessa estreia com a obrigação de vencer e convencer para mostrar que é uma das principais seleções na Copa e, obviamente, nesse grupo. A Arábia Saudita é uma seleção que está presente em muitas Copas do Mundo, porém nunca teve uma campanha de destaque. O máximo que a seleção da Arábia já chegou foi nas oitavas, então é uma seleção que não merece tanta preocupação, até porque é nivelada muito por baixo, né? Com todo respeito à seleção da Arábia Saudita, a seleção da Argentina ela entra com muito favoritismo contra a seleção árabe. Principalmente, né, obviamente, com os nomes individuais, com a técnica, com a categoria que a seleção argentina tem contra o adversário. A Argentina ela vive um momento espetacular, não perde a 36 partidas, e isso equivale a 3 anos sem derrotas. A última derrota da seleção argentina foi no dia 2 de julho de 2019, já fazem 3 anos e meio praticamente. Foi contra o Brasil essa derrota, e depois disso a seleção argentina não sabe o que é perder. Nesse período de 3 anos sem derrota, a seleção da Argentina venceu uma Copa América contra o Brasil e venceu a finalíssima torneio do campeão da Copa América contra o campeão da Eurocopa, vencendo a Itália. Itália não está na Copa, mas querendo ou não, é um adversário grande no cenário mundial, e a seleção da Argentina venceu e venceu muito bem os italianos. E a Arábia Saudita ela vem de derrota no último dia 16, o adversário da Argentina vem de derrota, foi contra a Croácia, perdeu por 1-0 contra a Croácia, e antes disso não perdia 7 partidas, eram 5 empates e 2 vitórias também, open bar de empate ainda da Arábia Saudita, pelo amor de Deus. E os destaques, né, nessa sequência sem derrotas, antes da derrota para a Croácia, foi os empates contra Estados Unidos e Equador, duas seleções que estão na Copa do Mundo. Então a Arábia Saudita impôs algum tipo de dificuldade contra as seleções que estão no Mundial. Mas é muito pouco, né? Ainda é muito pouco para o adversário da Argentina na estreia de daqui a pouco. Na história, a Arábia Saudita e a Argentina já se enfrentaram em 4 partidas. Pela primeira vez será uma partida na Copa do Mundo, mas as 4 partidas anteriores foram com 2 vitórias da Argentina e 2 empates. A última partida foi em 2012, foi um 0-0. A Argentina, que estava com Messi, Di Maria, Mascherano e companhia, acabou sofrendo um empate de 0-0, que obviamente ficou com um gostinho amargo pela fragilidade da seleção da Arábia. Então, pode ser um bom presságio. Já pensou a Arábia Saudita segura um empate contra a Argentina? Para nós brasileiros seria a coisa mais linda do mundo. Mas, sinceramente, eu acho algo muito difícil, principalmente pela fase que vem vivendo a Argentina e pela equipe da Arábia mesmo, que não tem uma grande relevância no futebol mundial. Mas a estreia de Copa, a gente sabe que o nervosismo toma conta, mesmo dos jogadores mais experientes, tanto pelo lado da Argentina, tanto pelo lado da Arábia. Então, esse nervosismo pode fazer a diferença. E a provável Argentina para a partida de daqui a pouco é com Martínez, Molina, Romero, Otamendi e Acunha. Na meiuca, Depou, Paredes, McAllister e o trio de ataque com Messi, Martínez e Di Maria. O treinador é o Lionel Scaloni.
A seleção argentina, que tem um jogador que joga na Inglaterra, 3 na Espanha, na verdade 3 na Espanha, 3 na Inglaterra, 1 em Portugal, 3 na Itália e 1 na França. Então, jogadores da Argentina dessa equipe titular atuam nas principais ligas do futebol mundial. Então, uma seleção cascuda, uma seleção experiente e atuam em alto nível no futebol mundial. Já a seleção da Arábia, provável seleção árabe é com Al-Owais, Al-Buraiki, Al-Anri, Al-Bulahi, Al-Sharani, Cano, Al-Maki, Al-Sheri, Al-Faraj, só Al aqui, Al-Dazwauri, Al-Buraican e o treinador é o francês Hervé Renard. Todos os jogadores da seleção da Arábia Saudita atuam no futebol local deles, lá na Arábia Saudita. Então, são jogadores que, diferente da Argentina, não tem um grande nível de enfrentamento. O nível de enfrentamento no futebol da Arábia é muito mais baixo do que os jogadores da seleção da Argentina que atuam em grandes ligas mundiais, né? Na Inglaterra, na Itália, na Espanha, até na França. A França é um pouquinho mais baixo, mas é uma liga que tem mais dificuldades, obviamente, do que da Arábia Saudita. Então, a seleção argentina eu considero super favorita, mesmo com a seleção argentina com algumas preocupações. A principal dela é que o Messi ficou 2 dias sem treinar nessa semana, tá com uma lesão no tornozelo, foi citado uma lesão no tornozelo, estava com o tornozelo inchado, mas o Messi garantiu que estará em campo, que chega em um grande momento nessa Copa do Mundo e que o físico não tem nenhum problema, porém acabou preocupando, até porque a seleção argentina já perdeu 3 jogadores, que foi o meia Lo Celso, que está fora da convocação da Copa, foi cortado, e os atacantes Joaquim Correia e Nico Gonzalez, que foram cortados durante os treinamentos, já no período de Copa do Mundo. Então, pensa, né, a seleção argentina perder o Messi dias antes de iniciar a Copa seria algo que abalaria a seleção de um modo geral, né? O principal jogador da Argentina, um dos principais jogadores, se não o principal jogador do planeta, então faria muita falta essa ausência. Então, felizmente para a torcida argentina, o Messi está bem e daqui a pouco teremos Messi em campo às 7 horas. Meu palpite para essa partida é um 3-0 para a Argentina. Eu acho que a Argentina é super favorita nesse confronto, até porque a seleção da Arábia Saudita é uma seleção, como eu disse anteriormente, com um nível de enfrentamento baixo, é uma seleção que nunca foi longe numa Copa do Mundo, é uma seleção que não tem tradição nenhuma no futebol mundial. Então eu acho que não vai ser contra a Argentina, uma seleção que vive um grande momento. Eu ouso até dizer que a seleção da Argentina vive um momento até melhor do que a seleção brasileira. Então, é uma partida que a Argentina ela tem que entrar e ela tem obrigação de vencer e vencer muito bem. Então, eu acredito que a Argentina vença por 3-0, vai tirar o peso dessa estreia e vai mostrar, assim como mostrou a Inglaterra na partida de ontem, aliás, que a Argentina vem forte, assim como mostrou ontem a Inglaterra e como outras seleções ainda vão mostrar nessa primeira fase da Copa do Mundo. Então, meu palpite é esse. Comente aqui qual é o seu palpite, tá bom? Se inscreva no canal e dá essa moral pra gente aqui no R-City, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto!